Olá, alunos. Rodolfo Gutierrez, hoje para a nossa aula sobre geometria analítica. Vamos iniciar esse estudo aí sobre geometria, só que agora através do plano cartesiano. Nós vamos começar a enxergar a geometria sobre o plano cartesiano e através da álgebra, fazer cálculos mais algébricos dentro da geometria, visualizando pontos, né? Inicialmente, esse estudo nosso de hoje, nós vamos aprender sobre ponto e reta. Então, lembra daquele plano cartesiano lá de trás, tradicional, eixo x, y, ordenadas e abscissas? Vamos enfatizar aí essas lembranças e depois vamos aplicar o conhecimento aí de terceiro ano, né? Conhecimento aí que é um conhecimento mais aprofundado. A geometria analítica, ó, ela foi inicialmente, né, desenvolvida aí pelos gregos, pelos egípcios, mas ela só foi aprofundada mesmo por esses caras aqui, ó. Ó, a fotinha dele ali, coisa linda. René Descartes e Pierre de Fermat. Tá? Esses dois franceses aí, eles aprimoraram a geometria analítica para o que nós utilizamos hoje, nesse formato. Então vamos analisar aqui, ó, o plano cartesiano ortogonal. O que é esse plano cartesiano ortogonal que nós temos? É o eixo x e o eixo y. Eixo das ordenadas é o eixo y, é o eixo em pé, e o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então vamos fazer uma linhazinha aqui, ó. Só para ficar bonito para você poder acompanhar comigo aqui, ó. Vou dar uma acendida. Aqui, ó. Aí esse eixozinho aqui, que eu acabei de fazer de preto. Ele é o eixo das abscissas, é o eixo na horizontal. Eixo X. Eixo das abscissas. E o outro eixo ali, ó, vertical, e perpendicular ao eixo das abscissas. Esse outro eixo aqui, ó, acho que vou usar outra cor nele. Vou. Vou usar o roxinho aqui. Eixo Y. Esse eixo Y nosso aqui é o eixo das ordenadas. Aqui, ó, olha que ele mostra. Para cima aqui no eixo das ordenadas, sentido positivo. E para cá e para a direita, sentido positivo no eixo das abscissas. Isso não, o que eu estou olhando, né, a posição que eu estou enxergando aqui, de frente para mim. No caso, de frente para você também. Então, para cima é positivo e para a direita é positivo. Para a esquerda, negativo e para baixo é negativo. Sendo assim, a gente consegue formalizar o plano cartesiano, onde um ponto ele é indicado por AB, né? Olha aqui um ponto aqui, ó. Ponto A e ponto B. Esse ponto AB, ó, o A ele é abscissa e o B é ordenada, indica ordenada. Então, olha aqui como que se coloca esses pontos. Deixa eu ver isso aqui, tá pequeno. Deixa eu colocar mais fininho aqui. Esse ponto A aqui, vamos pegar esse ponto A. Acabei de circular ele. 2 e 1. Ele é 2 para x, ó. Ele é 2 para x. Então eu estou no 2, ó. 2 para x, ó. No x ele está no 2. E ele vai encontrar o y em 1. Aqui, ó. O y dele é 1. Então tem que saber localizar o ponto, ó. Ele encontra o y na altura 1. Ele é 2 para x e 1 para y. Esse é o ponto A. Olha o ponto B. Menos 4 e 5. Ele é negativo. Se ele é negativo aqui, ele está à esquerda, no eixo x. Menos 4
Mas ele vai até o 5 de altura, ó. Ó, menos 4 ele está indo até encontrar o 5 na altura, que é o y. A altura dele aqui, ó, é 5. Então ele está no menos 4 em x e ele vai até uma altura de 5 em y. O c, menos 3 e menos 6. Negativo, então ele está à esquerda. Do que esquerda de quem, gente? Esquerda na origem, né? A origem aqui é o 0, 0. Então ele está à esquerda da origem, esquerda do 0. Menos 3. Só que ele vai encontrar o 6 negativo, então ele tem que ir lá para baixo. Eu estou no menos 3, na reta do menos 3 desse ponto. E eu vou ir até o menos 6, ó, que é 6 negativo. Então ali está o ponto C. Olha o ponto D, menos 4 e 4. Não, 4 e menos 4. Eu estou em 4 para x, só que eu tenho que ir até o menos 4. Ó, o ponto D, vou circular aqui de novo. Estou no D já, hein? Estou no 4 para x, só que eu tenho que ir até o menos 4. 4 até encontrar o menos 4. O menos 4 aqui, ó. Beleza? Eu estou no x4, mas eu tenho que ir na referência até o menos 4 em y. Muito importante esse ponto, 0 e menos 2. Eu estou no 0. Olha aqui, ó. Estou no 0. Eu vou descer até o menos 2. Ó. Na reta do 0, eu vou descer sobre o próprio eixo y. Ali eu vou descer sobre o próprio eixo y. Do 0, eu vou sobre o eixo y até chegar no menos 2. Chegou no menos 2, ali é o ponto. É o ponto E, 0 e menos 2. Ó, o E está aqui, ó, escondidinho aqui no canto aqui, ó, E. E o último é 4 e 0. Estou no 4, mas eu estou no 4, eu vou subir alguma coisa? Não, porque eu tenho que ir no 4 em x e na altura 0 em y. A altura 0 é nessa mesma reta aqui, ó, então eu não subo nada, eu só estou no 4 em x e altura 0 em y. Então assim eu consigo perceber que os pontos, ó, o ponto A está no primeiro quadrante, o ponto B no segundo quadrante, o ponto C no terceiro quadrante, o ponto D está no quarto quadrante, o ponto E ele está sobre o eixo Y e o ponto F está sobre o eixo X. Tá? Eles estão sobre o eixo, o ponto E e o ponto F. Tá? Então eles não estão em nenhum quadrante, eles estão sobre o eixo. Nessa recapitulação em que vocês já estudaram isso, né, no 8º ano, no 9º ano, você vê um pouco disso de ponto reto. No primeiro ano, então, você estuda muito o eixo-plano cartesiano, né? O primeiro ano é o ano que você define isso. Vamos começar a analisar aqui, ó, distância entre dois pontos. Ó, a distância entre dois pontos A e B é a medida do segmento AB, né? No entanto, em geometria analítica, podemos calcular a distância entre os dois pontos por meio de suas coordenadas. O que é isso que ele quer dizer, gente? Coordenada é a indicação do ponto, né? Olha aqui um ponto A, menos 2 e 3. Eu estou no menos 2 em x, que é o primeiro que vem é x, tá? Ó. Sempre x, depois y, a ordem. X e y. Menos 2, 3. Eu estou no menos 2 e tenho que ir até a altura 3. Beleza. A altura 3 está ali. Isso ele traçou aqui a reta vermelha. E o outro eu estou no 5 em x e também estou na altura 3. Ou seja, os dois pontos estão na mesma altura, que é 3. Então, eles estão alinhados. E, por acaso, eles estão alinhados e paralelo ao eixo x. Essa linha aqui, esse alinhamento, está paralelo. O que é paralelo? A gente faz dois tracinhos assim, ó. Paralelo ao eixo x. Quando a distância entre os dois pontos é uma linha paralela ao eixo x, o cálculo é fácil. Porque eu posso só subtrair o maior ponto do menor ponto.
Ou seja, que conta que eu estou fazendo aqui? Olhando para o zero, vamos de cabeça aqui primeiro. Ó. Do zero, eu vou do zero até o 5, são 5 unidades. E do zero até o menos 2 são 2. Então eu tenho 2 negativo para cá e 5 positivo para lá. 5 com 2 vai dar 7. Dá para matar assim de cara. Ou eu faço qual cálculo? O ponto maior menos o ponto menor. O que é o ponto maior menos o ponto menor? Aqui eu posso olhar só para o eixo X. Porque quando está paralelo, olha aqui, ó, eu estou indo de quem? Do menos 2 ao 5. Ou do 5 ao menos 2. A conta que eu faço aqui é o seguinte, ó. O livro já colocou aqui pra gente aqui, ó, já está indicado, ó, 5 menos menos 2, mas eu vou repetir aqui, é o ponto maior menos o ponto menor. Isso a gente coloca em módulo, tá? Para não correr risco. Porque se eu fizer ao contrário, menor menos maior, vai dar negativo. E aí, se eu trabalhar com módulo, vai dar sempre distância, é sempre módulo. Distância nunca pode ser negativa, então, pô, distância é sempre o módulo. Tá? Distância é igual ao ponto maior menos o ponto menor em módulo. Vamos colocar aqui, quem que é o ponto maior? 5. Menos, o ponto menor é menos 2. Então, eu tenho que botar um parênteses aqui, menos 2. 5 menos menos 2. Quando eu fizer 5 menos menos 2, menos vezes menos vai dar mais. Vai ficar 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Olha só, aqui eu nem acrescentei o módulo, porque eu já sabia que ia dar positivo. Então, eu não posso descartar esse módulo aqui, né, eu sei que vai dar positivo. Mas, se você quiser deixar formalizado o módulo aqui, ó, não tem problema. Eu usar outra coisa, não vai confundir com o eixo Y. Deixa formalizado aqui, ó, o módulo. Módulo de 5 mais 2 é 7. Tá? Então, sempre o ponto maior menos o ponto menor em módulo. Se você fizer sempre o ponto maior menos o ponto menor, nunca vai precisar se preocupar com o módulo aqui, porque vai dar positivo sempre. Tá? Agora, se você fizer o ponto menor menos o ponto maior, vai dar negativo. Por isso que a gente usa o módulo. Tá? Olha um outro exemplo aqui. Aí tá, né, se a gente usa normalmente a distância, a gente coloca assim, tá, gente? Ó, é AB. Eu coloco assim, ó, AB, ó. AB, uma barrinha sobre o AB, para mostrar que é distância de AB. Tá? Ou então eu ponho um D, distância de AB. Se der até para botar a barrinha aqui, é legal. Distância de AB. Ok? Agora tem o seguinte: se os pontos estiverem, os dois pontos estiverem paralelos ao eixo Y, quando eu fizer essa linha, esses dois pontos me derem uma reta paralela ao eixo Y, como que eu faço essa distância? Olha aqui. Olha o primeiro ponto. 4 e 4. Eu estou do 4 até o 4. Ó, 4 e 4 é o ponto A. Aqui. E o outro ponto é 4 e menos 1. 4, só que eu vou até o menos 1. Ou seja, o ponto está igual em X, mas está diferente em Y. Como que eu faço para medir essa distância? Essa distância está aqui, ó. Daqui até aqui. Essa é a distância de verde. Ó. Ou seja, do 0 até o 4 são 4. E do 0 até o menos 1 é 1. 4 para cima e 1 para baixo. Vai dar um total de 5. Dá para ver de cabeça. Ah, mas eu não quero fazer mentalmente. O que você tem que fazer? O ponto maior menos o ponto menor. No caso aqui, se eu usar AB, porque é um módulo. Porque se o A foi embaixo e o B foi em cima, você fazendo o módulo vai dar certo. Tá? Por isso que a gente coloca o módulo. Repetindo novamente o que eu já falei. Porque às vezes o A está embaixo, às vezes o A é o menor ponto e o B é o maior ponto. Mas eu gosto de falar o seguinte: pega assim, ó, distância de AB é igual ponto maior menos o ponto menor. Aí você não precisa. Opa, menos o ponto menor. Você não precisa
fazer módulo, se você fizer ponto maior menos o ponto menor. Tá? Vai dar distância de AB. Quem que é o maior ponto aí, meu? Quem que é o meu maior ponto? É o 4. E o menor ponto aqui? No caso, tem a ver com menos 1. Por que eu só estou referenciando 4 e menos 1? Porque os dois estão sobre o eixo 4. Então, eu estou considerando só o Y. Eu não estou desconsiderando o X. Eu só estou olhando o Y. 4 e menos 1. X é o mesmo. Tá? Então, observando aqui, eu vou fazer 4 maior menos o menor, que é menos 1. Tem que usar parênteses. 4 menos, tem que ter parênteses do menos 1. Distância de A a B é igual a 4 menos com menos vai dar mais, 4 mais 1. Distância de AB é igual a 5. Show? Essa é a distância de AB. Então, eu fiz uma distância. Quando eu tenho os pontos formando uma reta paralela ao eixo X e formando uma reta paralela ao eixo Y, eu posso calcular mentalmente, direto. O cálculo é ponto maior menos o ponto menor. Agora, tem o seguinte. Quando eu tenho dois pontos e eu quero fazer a distância entre eles, mas não vai me gerar uma semi-reta, né? Um segmento de reta ali no caso. Semi-reta não, um segmento de reta que esteja paralelo a um dos eixos, eu tenho que utilizar um outro tipo de cálculo. Eu não posso fazer o ponto maior menos o ponto menor ou vice-versa. Né? Por quê? Olha só, olha para essa primeira figura aqui. Ele me deu o ponto 2 e 3. 2 para X e 3 para Y. Formalizou o ponto A ali. Vou marcar aqui, ó. Ponto A. Laranja. Depois me deu um outro ponto, 7 e 6. 7 para X com uma altura 6. Me formalizou um ponto B aqui, ó. O ponto laranja e o ponto verde. A distância do A até o B, tá vendo? É uma linha que está inclinada, um segmento de reta inclinado. Ele não está paralelo nem ao X, nem paralelo ao Y. Então, eu não posso sair aqui agora e fazer um menos o outro. Não posso pegar um ponto menos o outro. Por quê? Porque as ordenadas e as abscissas são distintas. Eu só posso efetuar o cálculo que eu mostrei anteriormente quando eu tenho abscissas iguais, que no caso é o x igual, ou eu tenho ordenadas iguais, que é o y igual. Aí eu posso fazer aquele cálculo, porque assim eu não posso efetuar. Olha só como é que ficou inclinado aqui. Não está paralelo nem ao x nem ao y. Aí eu tenho que passar um pensamento aqui sobre, em cima da relação do teorema de Pitágoras. Através do teorema de Pitágoras eu posso calcular esse valor aqui do AB. Olha como que é feito o pensamento. Vamos aqui comigo. Foi traçada aqui uma paralela em relação aqui ao ponto A, mas em relação ao eixo X. Uma paralela imaginária, né? Uma linha imaginária. Que linha imaginária é essa? Olha aqui, ó. Olha o tracejadinho aqui em relação ao ponto A. Uma linha paralela imaginária em relação ao ponto A para o eixo paralelo ao eixo X. E uma linha imaginária aqui, ó, paralela ao eixo X também, passando por B. Olha o que você nota. Do A até o B tem uma altura. Do A até o B eu tenho uma altura que vai de 3 a 6. Então, fazendo a distância de 3 a 6, olha aqui do lado aqui o cálculo aqui, ó, BC. Quanto que vai de 3 a 6? Cálculo mental dá para fazer. 6 menos 3. Que é 3. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, tem 3 de altura. De 3 até o 6 tem 3 de altura. E aqui, eu vou traçar agora uma paralela em relação ao eixo Y, passando por A e passando por B. Olha a paralela em relação ao eixo Y, vou fazer de azul, ó. Passando por A. Ó, paralela em relação ao eixo Y, ela não está infinita porque eu não preciso dela mais aqui para cima. Ficando tortinho, né?
que eu não estou precisando dela mais aqui para cima. Mas ela seria assim, tá? Uma paralela em relação ao eixo Y. Ou seja, essa reta está paralela ao eixo Y. E a outra passando pelo ponto, pela abscissa. Abscissa 2, ó. No caso, passando pela abscissa 2. E uma outra paralela aqui, ó, passando por 7. Essa paralela vai ficar paralela em relação ao eixo Y. O que é paralelo, gente? Está na mesma posição, na mesma inclinação que o eixo Y. Que no caso aqui é o quê? 90 graus, né? Então aqui tem 90 graus e aqui tem 90 graus. É isso que eu estou falando. A paralela tem 90, o eixo Y tem 90 graus aqui com o eixo X. Então eu estou traçando uma reta imaginária paralela ao eixo Y. Poxa, se aqui embaixo tem 90 graus, aqui em cima também tem 90 graus, né? Ó. Está paralela, se aqui embaixo é 90, em cima também é 90. E a distância daqui, ó, em relação ao eixo Y, do A até o B, mas eu estou falando a distância em relação ao eixo Y. Não a distância de A a B. Eu estou fazendo da abscissa de A até a abscissa de B. A distância da abscissa de A até a abscissa de B é de quanto? Do 2 ao 7. E eu sei que do 2 ao 7 eu tenho 5 de distância. Mas como é que você fez a distância? Você achou 5 do 2 ao 7? O que você fez aqui? Eu fiz ponto maior, que é 7, menos o ponto menor, que é 2. 7 menos 2, 5. Foi isso que eu fiz. Tá? O que me formou aqui? Me formou um triângulo. Um triângulo retângulo com 5 e 3 de cateto. Cateto 5 e cateto 3. Então, para eu achar esse AB aqui, ó, o AB que é o vermelho, o que eu devo fazer para achar essa reta aqui, AB? Ó, vou acendendo ela. Acendi ela aqui, ó. Para eu achar essa reta AB, eu devo fazer um Pitágoras, porque esse AB, se eu chamar de X aqui, ó, por exemplo, ele é uma hipotenusa. Hipotenusa é que está oposto a 90 graus. Então, como que eu acho esse X, que é o AB? X ao quadrado é igual a cateto ao quadrado 5 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado é igual a 25 mais 9. E dá x ao quadrado é igual a 34. Continuando aí, x é igual a raiz de 34. Não tem raiz exata, é que eu posso parar em raiz de 34 mesmo. Esse x é a mesma coisa que o quê? Que distância de AB. AB é igual a raiz de 34. Antes eu só usei o x para ficar mais fácil ali na escrita, mas é a mesma coisa. Eu podia ter colocado AB ao quadrado, tá? E fazer o cálculo. Então eu tenho que utilizar um teorema de Pitágoras aqui para poder chegar nesse x. Porque para calcular a distância do A até o B, eu não posso só fazer um ponto menos o outro, porque as coordenadas de abscissas e ordenadas são diferentes. Então eu não posso fazer aquele mesmo cálculo. Olha aqui, ó. Outra distância que eu quero fazer, ó. Do A até o B. Ó, a distância do A até o B, ó. A e B. O que foi necessário eu pensar aqui? Quanto que eu tenho de distância em altura do A até o B? A altura em relação ao A até o B é o quê? Olha a altura dela aqui, ó, do A até o B. Que eu fiz de verde. Está indicado já que é do lado, é o AC. Né? Ele marcou um ponto aqui, um ponto C, para poder ver a relação que a altura. Mas como que eu faço isso? Eu traço uma paralela. Se eu estou querendo fazer a altura, eu traço uma paralela ao eixo X. Tá?
Olha a paralela ao eixo X que foi traçado aqui, olha o tracinho, ó. Está passando pelo 2. Voltando aqui só para você ter uma noção, né? O que ele quer, né? Distância do menos 3, 5 ao 4 e 2. Distância do menos 3, 5 ao 4 e 2. Então, passando aqui pelo menor ponto. Qual que é a menor altura que eu tenho? A menor altura que eu tenho é 2. Altura 2. A altura, quem é a altura, gente? É o Y. Y, Y. Então, estou traçando aqui da menor altura até a maior altura. A maior altura é 5. Precisaria vir para cá? Ó? Não, porque você não tem nada radical, mas é uma reta imaginária que você está vendo. Passando pela menor altura e pela maior altura. A diferença entre as alturas dos dois pontos equivale a quanto? 5 menos 2. 5 menos 2, você vai ter uma altura de 3 aqui. Beleza? Porque a diferença de altura entre os dois pontos. Um tem altura 2 e o outro tem altura 5. Utilizando as retas paralelas, eu vi que a diferença entre as alturas é 3. Agora eu quero ver a diferença entre as abscissas dos dois pontos. Ou seja, né? A que distância as abscissas estão? Qual que é o primeiro ponto aqui? A abscissa dele é menos 3, que é o x. Ó. O x é menos 3 e o outro x é 4. Qual que é a distância que tem do menos 3 até o 4? Do menos 3 ao 0 é 3 e do 0 ao 4 é 4. 3 com 4, 7, dá para fazer de cabeça. Não, mas eu quero observar aqui, qual que é a distância que eu tenho do menos 3, ó, menos 3 aqui, ó. Qual a distância que eu tenho do menos 3 ao 4, que no caso aqui são as abscissas. Estou fazendo a distância aqui, ó. Vou até passar o x aqui de azul agora. X, x. Qual é a distância entre as abscissas, que equivale ao x? Menos 3 ao 4. É essa distância aqui, ó. Essa distância, como que foi feita aqui? Ponto maior, 4, menos o ponto menor, que é menos 3. 4 menos 3 vai dar 4 mais 3, que é 7. Eu não usei módulo, por quê? Porque eu estou fazendo ponto maior menos o menor e eu sei que vai dar positivo. Não está fechando, não? Fica assim mesmo. Então eu tenho um triângulo aqui, com cateto 3, cateto 7, e eu quero saber a hipotenusa. A hipotenusa é isso aqui, ó. De vermelho que eu estou traçando, que está em frente ao 90 graus. Porque forma-se sempre um triângulo retângulo. Então, fazendo o cálculo ali, de novo, distância AB, fazer aqui do lado. AB ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado. O que é cateto ao quadrado aqui? 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 7 ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 9 mais 49, que deu AB ao quadrado. 9, 49, 58. AB igual a raiz de 58. Tá? Raiz de 58. Fatório 58, vê se tem alguém para tirar a raiz. Eu acho que não tem não, hein? Vai dividir, vai dar 29, não é isso? Vai dar 2, sobra 1, 18, 29. Não tem ninguém. Vai ter que ficar a raiz de 58, a não ser que você queira aproximar. Você coloca aqui AB, né? Distância, eu sempre assim, ó. Esqueci de colocar um tracinho aqui em cima. Distância, AB, AB,
aproximadamente 58 raiz 7,61. Aproximadamente 7,61. Tá? Então, esse método aí é só você aplicar um Pitágoras. Você traça a reta paralela ao eixo Y, traça a reta paralela ao eixo X. Isso medindo a distância das alturas dos pontos e a distância das abscissas dos pontos. Né? As alturas, quando eu falo, é as ordenadas dos pontos. Né? Depois você forma um triângulo e faz o Pitágoras. Com esse pensamento, eu consigo deduzir uma fórmula, que é a fórmula que a gente usa para a distância de pontos. Ó. Podemos determinar uma fórmula por meio ao qual seja possível calcular a distância entre dois pontos. Vê se você me entende aqui, então. Um ponto A e um ponto B. O ponto A ele tem um X de A e um Y de A. O ponto A ele tem um X de A e ele tem um Y de A. O ponto B tem o X de B e o Y de B. Ó, o ponto B tem um Y de B e tem um X de B. Né? Todo ponto tem seu X e seu Y. Eu vou fazer a distância entre os X e entre os Y, que é isso que eu faço para determinar os catetos do triângulo. Né? A distância entre o X e entre o Y. A distância entre o X, como é que eu faço? X de B menos X de A. Pode ser X de A menos X de B também, não tem problema, desde que você use módulo. Né? Então, por isso é que a gente usa módulo. Ó. X de B menos X de A. Se eu não sei quem é o maior, né? Não tenho certeza, eu coloco o módulo. Fiz o quê? Fiz a distância de A a B. Deixa eu colocar aqui o meu azul para ficar bonito. Distância, então, AC é igual a módulo de x de B menos x de A. Só que eu fiz a distância aqui de baixo. Distância dos pontos o quê? Das abscissas. Abscissa de A e abscissa de B. Note que na hora que eu traço uma paralela ao eixo X e uma paralela ao eixo Y, eu estou formando o ponto C aqui, hein? Ó, a paralela ao eixo X e a paralela ao eixo Y, eu estou formando um C. Esse ponto C aqui é onde se forma o ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Agora vamos fazer a diferença das alturas, que é y de B e y de A. O y do A tem uma altura, né? Y de B tem outra, então vai fazer a diferença dessas alturas. Quanto que dá a diferença dessas alturas aí? Ponto maior y de B menos o ponto menor y de A. Que deu aqui, ó, BC. Y de B menos Y de A. Então aqui, ó, tá aqui na frente já, mas eu gosto de colocar aqui, só para ficar mais nítido. Y de B menos Y de A. E módulo. Para garantir. Se você não pegar o maior, se você pegar o menor menos o maior, vai dar na mesma. Tá? Se você pegasse, no caso Y de A é menor que Y de B. Mas Y de A menos Y de B. Está em módulo, vai dar a mesma resposta. Eu quero achar o AB, né? O AB é esse aqui. Do A até o B. Chamei aqui de AB. Distância AB, esse pedaço. Então, eu vou fazer um Pitágoras aqui. Que vai ser AB ao quadrado é igual
A, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem que é o cateto ao quadrado? Qualquer um, ó. Esse de baixo aqui. X de B menos X de A ao quadrado, né? Esse módulo ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Ok? Como eu quero descobrir o AB, esse quadrado passa para o outro lado virando raiz. Então fica que AB é igual a raiz zona de quem? De x de B menos x de A ao quadrado, né? X de B menos x de A em módulo ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, em módulo, tá? Aí eu nem botei parênteses, que o módulo já serve de um parênteses ali, ok? Então, essa fórmula aqui é a fórmula de distância entre dois pontos. Você vai sempre pegar x de B menos x de A ao quadrado, y de B menos y de A ao quadrado, tirar a raiz de tudo. Ok? Botando em módulo. Bota em módulo que você não erra. Se bem que você não precisa mais desse módulo, porque qualquer coisa elevada ao quadrado vai ficar positivo. Então, se der negativo aqui dentro, vai ficar positivo. E se você não quiser, mas não precisa mais desse módulo. Qualquer coisa ao quadrado é positivo. Então, você pode vir aqui tranquilo e anotar essa fórmula assim, ó. AB igual a raiz zona de x de B menos x de A, pode usar o parênteses, ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Você pode usar assim, tá? Não precisa se preocupar com esse módulo, você pode usar parênteses, qualquer coisa elevada ao quadrado, tipo assim, ó, 3 ao quadrado é 9, e menos 3 ao quadrado, negativo ao quadrado também é 9. Então aqui, como trata-se de módulos, vai estar ao quadrado, não precisa se preocupar com módulos não, pode fazer esse cálculo. Tá? Você pode usar essa fórmula aqui, bem de baixo. Gente, com esse pensamento, eu vou para o primeiro exemplo aqui, para vocês possam fazer uns exercícios. Exemplo bom aí, ó. O triângulo cujos vértices coincidem com os pontos de coordenadas A, menos 4, 1, B, 2 e 1 e C, menos 1, menos 3 é um triângulo equilátero, isósceles ou escaliano. Então, ó, eu vou pegar aqui, vou me usar do meu conhecimento, eu vou fazer um plano cartesiano primeiro. Para o meu precisado ficar legal. Plano cartesiano aqui, ó. Eixo Y, que eu estou traçando. O eixo Y maior que vai é 1, 1, menos 3. Tem que ir até o menos 3. Então aqui está tranquilo. Agora eu vou virar essa régua aqui e fazer o eixo X. Eixo Y e eixo X. Vou marcar aqui, ó, Y e X. Marcar esses pontos. Começar a marcar esses pontos aqui. O primeiro ponto, menos 4 e 1. Menos 4 para X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 2 menos 3, menos 4.
menos 4 até o 1. Então fica aqui. Do menos 4, ele foi até o 1 de altura. Esse é o ponto A, tá? Tá marcado aqui, ó. Menos 4 e 1. Quer fazer outra tracejadinha, ó? Menos 4 e 1 de altura. Outro ponto. 2 e 1. 2 e altura 1. Vou fazer de azul aqui agora. Hein? 2 e 1. Esse é o ponto. 2 de x, mais a altura dele é 1. E C menos 1 e menos 3. O C é menos 1. 1 está aqui, menos 1 é aqui, ó. E tem que descer do menos 1 até o menos 2 até o menos 3. Menos 1 até o menos 3. Vou marcar de verdinho aqui, ó. Do menos 1 até o menos 3. Olha o triângulo que se formou. A, B e C. Esqueci de botar o B aqui. E o C aqui. A, B e C. Vermelho, azul e verde. Menos 4 e 1. 2 e 1. E menos 1 e menos 3. Para saber se um triângulo é equilátero, isósceles, escaleno, eu preciso saber quanto que vale cada lado. Porque tem que saber se os lados são iguais, se os lados são diferentes. Olha, observando esse triângulo aí, sem precisar fazer muito cálculo, eu já vi que ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque esse lado aqui é igual a esse. Está dividido no meio certinho. Ó. Do A até o B é paralelo ao eixo X. Do A até o B é paralelo ao eixo X. E do menos 4 até o 2 tem 6. Que são 3 para lá e 3 para cá. O menos 1 está no meio exato. E eu puxar do C ao A vai ser a mesma coisa que puxar do C ao B. Ele já é isósceles. Basta eu ter certeza se ele é isósceles ou equilátero. Porque eu tenho que fazer a distância de A até C para saber se ela é igual de A até B. Né? Então vamos aqui, usar essa régua, fazer essa indicação. Ó. Do A até o B, tá aqui. Vou caçar aqui uma cor que vai me ajudar. Azul, claro, rosa. Vou usar esse rosa aqui mesmo. Do A até o B. Do B até o C. E do C até o A. Não, não, não. Show. Eu tenho que fazer essa distância. Olha só, aqui é fácil ver essa distância. Aqui tá fácil de ver essa distância aqui, ó. Como que eu faço essa distância aqui do A até o B? A até o B. Eu posso pegar o ponto maior menos o menor. Por quê? Porque ela está paralela ao eixo X. Se é paralela ao eixo X, não preciso fazer muito cálculo. Eu venho aqui e faço 2 menos 4, não é isso? 2 menos 4. Que vai dar 2 mais 4, que é igual a 6. AB é igual a 6. Está de cara aqui, ó. 6. 4 negativo para baixo, dá 4 é uma distância de 4 até o zero. E 2 positivo para cima, 2 com 4, 6.
Se quiser jogar na outra fórmula, pode que dá a mesma coisa, só que eu vou fazer assim que é mais fácil. Vou deixar para usar a fórmula aqui, ó. Do A até o C. Como é que eu vou saber agora aqui do A até o C quanto que vale? Aí agora eu vou aplicar aquela regra. AC é igual a raiz de quem? Só jogar na fórmula. X de C, no caso, menos X de A. Como vai estar ao quadrado, né, gente? X de C menos X de A. Ou X de A menos X de C. Vou na ordem aqui. A menos C. X de A menos 4. E o X de C menos 1. Menos 1. Então aqui eu não vou poder usar esse parênteses. Eu tenho que usar colchete, senão vai ficar ruim. Tá? Vou ter que usar o colchete, senão fica ruim. Que é o X de A menos o X de C. Ao quadrado. Tá? De novo, x de A é menos 4 e o x de C menos 1. Menos 4 menos 1. X de A menos x de C ao quadrado mais y de A. Quem é o y de A? 1 menos y de C, que é menos 3. 1 menos 3. Tudo ao quadrado. Continuando aí, ó. Então eu faço AC igual a raizona. Resolvendo aqui dentro. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar menos 4 mais 1 ao quadrado. Mais 1. Menos com menos vai dar mais. Mais 3 ao quadrado. AC é igual a raizona menos 4 com mais 1 vai dar menos 3 ao quadrado. Mais 1 com 3, 4 ao quadrado. AC é igual a raiz. Menos 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, AC igual a raiz de 25. Estou esquecendo de botar aqui, ó, AC, 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 o tracinho, tá? Distância, segmento de reta AC. Então, AC, raiz de 25 é igual a 5 unidades. AC igual a 5 unidades. Olha só, como eu disse antes, eu aqui, pelo meu desenho perfeito, como eu fiz um desenho perfeito, tenho como saber que AC é exatamente igual a CB. AC, esse triângulo, ele é isósceles. Eu já sabia que ele é isósceles. Eu queria saber quanto que valia aqui. No caso aqui valia 5 e aqui vale 5. AC igual a BC. Por quê? Se fosse 6, ia dar equilátero. Se eu faço a distância aqui da 6, ia ser tudo 6 e ia ser equilátero. Eu já sabia que era isósceles. Eu queria ter certeza se ele poderia ser equilátero. Mas ele não é equilátero, ele é isósceles. Então, vem aqui na minha resposta aqui. Esse triângulo é isósceles. Opa. Isósceles. Tá? Então aí eu fecho esse raciocínio. Triângulo isósceles, muito bonito. Muito show, né? Gostaram aí desse raciocínio? Espero que vocês tenham pego aí como que eu faço. Gente, aqui eu já fiz direto na fórmula, já vim aplicando direto na fórmula. Eu provei como funciona a fórmula e tudo mais, mas você pode ir direto na fórmula, tá? Vamos agora para a próxima aqui. Vamos resolver agora, então, esse exercício aqui, um pouquinho mais complexo. Calcule o perímetro do quadrilátero representado no plano cartesiano.
Agora eu tenho que fazer o cálculo aqui de todos os lados desse quadrilátero, porque perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou marcar todos esses pontos aqui, ó. Ó, eu tenho que calcular o lado AB. Então, eu tenho que fazer a distância de A até B. Vou anotar aqui o ponto A e B. O ponto A é 0 para X e 6 para Y. O ponto A é 0 e 6. E o ponto B é menos 3 para X e 0 para Y. Então, AB é igual a raiz x de A menos x de B, ou x de B menos x de A, você que escolhe, tá? A ordem aí não vai fazer diferença. Esse eu vou fazer do B para o A. Então vai ficar menos 3 menos o 0 ao quadrado mais, agora do B para o A de novo, 0 menos 6. Pegou o que eu estou fazendo, né? Fiz do B para o A. Então, eu comecei x de B menos x de A. Depois eu fiz YB menos Y de A. Tem que seguir a ordem. Senão você vai errar. É igual a raiz. Menos 3 menos 0 vai dar menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Fazendo direto, tá, gente? Aqui, ó, menos 3 menos 0 vai dar menos 3. E menos 3 ao quadrado vai dar 9. E aqui 0 menos 6 vai dar menos 6. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. Então, AB é igual a raiz de 45. 9 por 36, 45. Raiz de 45 é 5 vezes 9. Então, AB, 5 vezes 9, o 9 sai como 3. E o 5 fica. Viu o que eu fiz aqui, né? Ó, raiz de 45, isso é 9 vezes 5. Ou 5 vezes 9. Raiz de 9 é 3, que saiu. E o 5 permaneceu na raiz. Então, por isso que eu fiz aqui. AB, tá? Aqui, ó. Agora eu vou fazer BC. BC. Quem é o ponto B? Menos 3 e 0. Quem é o ponto C? 9 menos 6. Tá? De novo, B, menos 3 e 0 de altura, e C, 9 menos 6. Então, vou fazer BC aqui, ó. Raiz de... Vou fazer do C para o B. Vai ficar 9 menos 3. Então, vou ter que usar colchetes. 9 menos 3 ao quadrado. Mais do C para o B, menos 6 menos 0. Menos 6 menos 0 ao quadrado. BC igual a raiz... 9 menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 9 mais 3 ao quadrado. Mais aqui com menos 6 elevado ao quadrado. Aqui eu botei parênteses, mas é colchetes, tá? Colchetes. Eu resolvi o menos com menos. BC igual a raiz... 9 mais 3 vai dar 12. 12 ao quadrado, 144. Mais 36. 144 mais 36. Vai dar 10, vai 1. Vai dar 5, 8, 180. Raiz de 180. 180 é 18 vezes 10. 18 vezes 10 é 9 vezes 2 vezes 10.
Tiro um 2 daqui, vai dar 9 vezes 4 vezes 5. Tirei um 2 daqui do 2 vezes 5, que dá 10, joguei para cá, que deu 4. Raiz de 4. Raiz de 9 é 3. Raiz de 4 é 2. E raiz de 5 não dá para tirar. Então, BC é igual a 3 vezes 2, 6 raiz de 5. Fiz aqui o cálculo para extrair da raiz, tá, gente? Aí cada um faz do seu jeito aí o cálculo para extrair da raiz. Eu desmembrei o 180, 18 vezes 10, é 9 vezes 2 vezes 10. O 10 eu tirei um 2 daqui, juntei para fazer quadrados perfeitos. Que a raiz de um quadrado perfeito eu sei. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. E saiu 3, saiu 2, multiplicou, deu 6, raiz de 5. Agora eu vou fazer aqui distância de CD, o BC. Deixa eu só dividir aqui um pouquinho aqui, ó. O C, quem é o ponto C? 9 menos 6. E o D, 4, 4. Então vai ficar CD raiz. Vou dar um zoomzinho aqui. Chegar 4 menos 9. 4 menos 9 ao quadrado. Mais 4 menos 6. 4 menos 6 ao quadrado. Então eu fiz x de D menos x de C. Depois y de D menos y de C. 4 menos 9 vai dar 36. Opa, perdão. 4 menos 9 vai dar menos 5. Menos 5 ao quadrado. Mais, aqui vai dar mais 6, vai dar 10. Então, CD é igual raiz de 25 mais 100. CD igual a raiz de 125. 125 é 25 vezes 5. Isso aqui, ó, é raiz de 25 vezes 5. Raiz de 25 é 5. E o 5 não dá para tirar da raiz. 5 raiz de 5. Show? CD. E agora, AD, o DA. O A, eu sei quanto que é 0,6. E o D é 4,4. Então, AD é igual a raiz. Vou pegar daqui para cá. 4 menos 0 ao quadrado mais 4 menos 6. 4 menos 0 ao quadrado vai dar 4. 4 ao quadrado, 16. Então, ficando raiz de 16 mais 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz de 20. Raiz de 20 é 4 vezes 5. 4 vezes 5 sai da raiz, vai ficar AD. 4, raiz de 4 é 2 e o 5 não sai da raiz. Tenho como fazer o perímetro? Tenho.
Perímetro do quadrilátero AB. 3 raiz de 5, eu posso somar direto aqui, tá? Vou botar aqui, resposta. Perímetro do quadrilátero AB. Mais BC. Mais CD. Mais DA, ou AD. DA e AD, mesma coisa. Então, resposta. Quanto deu o AB que está ali? 3 raiz de 5. Mais 6 raiz de 5. Mais 5 raiz de 5. Mais 2 raiz de 5. 3 com 6, 9, 9 com 5, 14, 14 com 2, 16 raiz de 5. Essa é a resposta, o perímetro. Tá? 16 raiz de 5. Ok, galera? Espero que vocês tenham compreendido aí. Vou deixar os exercícios para treinamento. Quinta-feira eu corrijo junto com vocês. Abraço.